Olá. No vídeo anterior, eu acho que ele ficou um pouco longo, mas ele vai assim, foi assim mesmo. Eu falei bastante e de várias coisas, mas com o foco de mostrar o que era importante na nossa vida. E como eu consegui perceber o que era importante de uma forma que meus olhos foram abertos para a realidade de que tudo aqui é transitório e de que tudo é passageiro e que nós devemos, na verdade, investir naquilo que é eterno. Primeiramente buscando a Deus em primeiro lugar, colocando Deus em primeiro lugar, Deus vai nos ajudar a ter sabedoria para que colocar as outras coisas também nas suas devidas prioridades. Eu contei um pouco da história de como meu filho descansou e como esse momento para mim ele foi triste e foi lindo ao mesmo tempo, da forma como ocorreu e como eu saí dali quando eu peguei meu filho no colo e eu coloquei ele de volta ali na caminha para as enfermeiras arrumarem tudo, como eu saí dali em paz. Triste, claro, né? Mas em paz. E eu saí depois, quando nós nos despedimos dele, lá no cemitério. Eu saí de lá em paz também. E eu saí com uma vontade no meu coração de escrever um livro. E posteriormente, achei por bem que seria melhor gravar um vídeo, que seria mais fácil, enfim. E depois que eu comecei a gravar os vídeos, como que eu ia passar para as pessoas, né? Eu decidi que eu passaria então pelo YouTube. Eu achei que seria a forma mais fácil e aí eu coloquei no YouTube. Quando eu fui colocar no YouTube, eu coloquei um nome, que é o nome do canal ficou Amor25. E teve uma pessoa que me perguntou o porquê desse nome, né? E para contar o porquê desse nome, eu dou risada porque é uma das lembranças lindas que eu tenho também. Então foi assim, o meu filho, a gente começou a ensinar ele em casa muitas coisas, então a gente ensinou os números, ensinou contas, ensinou a ler, tudo em casa. Ele estava com 5 anos, né? A gente começou a ensinar com 4 anos. E conforme ele foi aprendendo, ele começou a aprender um pouco sobre, não vou dizer proporção, mas granditude, vamos dizer assim. Ele começou a perceber que existem números que representam porções maiores. Então ele já sabia que o 1 representava uma unidade e 10 representava 10 vezes aquela unidade. Então por isso que eram 10. E assim por diante, ele foi entendendo essa questão de proporção. E em algum momento ele começou a quantificar o amor que ele tinha. E ele dizia que ele amava a minha esposa 3 milhões. Às vezes era até mais do que isso, mas era um número ali próximo, 3 milhões, às vezes eram 3 trilhões, mas era sempre um número assim numa escala gigantesca. E quando eu perguntava para ele quanto que ele me amava, o número máximo que ele conseguiu me amar era 25. E é engraçado, né? Porque ele amava minha esposa 3 milhões ou 3 trilhões e me amava 25. E uma vez a gente estava com uma amiga nossa, a Cita, e a Cita falou para ele: Thomas, eu te amo, sabia? E ele falou para ela assim: eu te amo 0. Eu falei: filho, não pode falar isso, né? Aí eu falei para ele: Cita, mas não se preocupa não, porque ele ama a Cíntia 3 milhões. E ele ama 25, então 25 e 0 nem está tão distante dentro dessa escala, né? Mas ficou, então toda vez ele falava que me amava, na verdade começou com menos, né? Começou com menos que 25 ainda. Eu que fui convencendo, ele falou: filho, a gente está no ano de 2025, né? Eu consegui fazer ele chegar no amor 25 para mim. Então ele sempre falava que me amava 25. E isso para mim, eu não tinha nenhum problema com isso, eu achava engraçado, né, obviamente, porque era a plenitude que ele conseguia expressar em números, mas era a plenitude do amor que ele tinha para mim. Então a gente tinha uma relação muito especial. Ele era de fato meu parceiro e eu era de fato o parceiro dele. Então a gente tinha uma ligação muito, muito forte. E esse número ficou. Então,
respondendo por que é amor 25, o que isso tem a ver? Então tem a ver com essa plenitude de amor que ele conseguiu demonstrar em números para mim, né? Poderia ser amor 3 milhões para minha esposa, mas ficou com amor 25. E por que isso é importante? Porque o número em si ele não tem importância, mas o que ele representava de fato que era a plenitude do amor dele para mim e do meu amor para ele, né? Se eu pudesse codificar, talvez o número seria muito maior, mas o que importa são as ações de amor. Então, qual é a ação de amor que você tem para o seu querido, para os seus próximos? Então, muitas vezes nós queremos falar que nós amamos e nós até queremos falar números grandiosos. Então, talvez ele pudesse falar que me amasse 3 milhões, mas se esses 3 milhões não representassem a plenitude do amor dele, não faria sentido nenhum. Então, muitas vezes nós olhamos para os nossos filhos e podemos falar: filho, eu te amo, mas a gente não sai do celular. Filho, eu te amo, mas a gente não dá atenção nem tempo de qualidade para o nosso filho. Mãe, eu te amo. Pai, eu te amo. Esposa, eu te amo. Marido, eu te amo. Mas nós não damos a qualidade necessária e a plenitude que essa palavra precisa dar. Então, até esse nome, aliás, Amor 25, ele é simbólico na lição que eu aprendi e que eu queria repartir com cada um de vocês, né? Deixe tudo o que você está fazendo agora. Ligue para a pessoa que você ama ou para as pessoas que você ama, né? Não para dizer que você as ama, mas para demonstrar que você as ama. Então, sei lá, pergunte como essa pessoa está, ligue para ela, convide quem sabe para vocês estarem juntos, passearem em algum shopping, comer alguma coisa em algum lugar. Demonstre amor através dos seus atos, porque as palavras, elas podem ser muito bem elaboradas, mas se elas não vierem acompanhadas de atos, elas são vazias. Então, embora o número era baixo, perto dos 3 milhões, os atos, eles eram grandiosos. E isso ficou marcado. Então, por isso, amor 25. Então, mostre o seu amor 25, a plenitude do seu amor, para quem de fato merece receber esse amor. Dê um abraço aí se estiver perto de você, dê um beijo. E trabalhe para que isso seja algo constante, todos os dias, né? E não apenas uma demonstração única e depois você volta para a sua rotina absorta aí em entretenimentos e coisas do tipo. Então é isso, esse é o porquê do nome do canal, esse é o vídeo que eu queria gravar hoje e até a próxima, se Deus permitir.